Então a gente entra numa parte que é ego, relações humanas, relações de confiança e respeito. Acho que eu já falei bastante sobre as questões de ego e relações humanas, então eu acho que na relação de priorização tem envolvimento humano. E quando tem envolvimento humano, a coisa precisa de um diálogo, porque senão não sai do lugar. Se tu não tem diálogo, né, se as pessoas não falam a mesma língua, a coisa fica um pouco complicada. Então, essa relação, que na grande maioria das vezes ela é hierárquica, e aí fica um conselho meu, relações hierárquicas não são relações boas. A gente tem que produzir relações humanas, não relações hierárquicas. Né? Tu não deve todo momento estar falando que tu é supervisor, a todo momento estar falando que tu é líder, a todo momento estar falando que tu é encarregado, a todo momento estar falando que tu é coordenador, a todo momento estar falando que é gerente. Se tu precisa falar isso aí toda hora, é porque tu não é. Entendeu? Tu querendo reafirmar isso para ti, porque de repente nem tu acredita que é. Nem tu acredita que está nesse cargo. Então, ao invés de a gente ficar focado em relações hierárquicas, de ficar reafirmando posições, etc., a gente tem que procurar estabelecer relações humanas. E as relações humanas, elas são estabelecidas através de confiança e respeito. É a única forma. Então, a operação tem confiança no que você está falando, assim como você cria confiança na necessidade da operação. Quando a gente fala manutenção operação, nunca se esqueçam que por trás desses símbolos setoriais existem pessoas. Então, se a partir do momento, né, que a gente tem um problema, o cara me chama no rádio, Bruno, não sei o que, quebrou tal coisa aqui, eu digo, pô, dá para segurar? Ele não vai achar que eu tô falando dá para segurar na sacanagem. Relação de confiança. Aí o cara pode dizer, cara, aqui é muito pior, eu preciso. E se tu tem uma relação de confiança com esse cara, tu vai entender que realmente isso é muito importante. Só que uma coisa que é importante vocês perceberem é que eu preciso necessariamente criar essa relação de confiança para me comunicar não através da hierarquia, mas para me comunicar através de relações humanas. A gente conseguir conversar e se acertar e tomar uma decisão em conjunto. Não precisar jogar isso para cima, porque a grande maioria das vezes é assim. Eu não consigo me entender contigo, a gente não consegue se entender, a gente joga para cima. Caralho, então chama o supervisor aí, chama o gerente aí, então. E é, isso é uma amostragem mais velha da mesma incapacidade de resolução de problemas entre crianças. Que tu pega o irmão e a irmã, não consegue resolver o problema, chama quem? Chama a mãe. E vocês podem achar que, pô, mas não tem nada a ver. Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tudo a ver. A incapacidade de resolver as coisas continua. Tu precisa de alguém com poder maior para decidir. Vocês, entre vocês, não conseguem decidir. Vocês, entre vocês, não sabem o que é prioridade. Vocês, entre vocês, não conseguem se acertar. E o que tu precisa? Tu precisa de alguém com poder maior, que tem mais poder que tu, tem mais poder que a pessoa que está discutindo contigo para chegar e resolver. É isso. Se é certo ou errado, o que ela vai falar não importa. Ele é o chefe, ele falou. Então, quando a gente está estabelecendo relações humanas, esse tipo de relação hierárquica ele tem que meio que sair fora. Porque não tem como, se for assim. Se for eu mando mais, tu manda mais, acabou o diálogo. Né? Aí nós entramos na síndrome do quartel. E o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, né? Não pode ser assim. Não deveria ser assim. Né? Apesar de que eu sei que em alguns lugares são. Então, ao invés de a gente estabelecer relações hierárquicas, a gente tem que tentar estabelecer relações humanas. Né? Então, sentir vontade para conseguir conversar educadamente e tranquilamente com um cara que tem um cargo acima do teu,
essa pessoa conseguir ter uma receptividade com o que tu está falando, tu sendo mecânico, eletricista de turno, sendo operador, não importa, e levar em consideração o que tu está dizendo, independente do teu cargo, porque a verdade e a necessidade da empresa não está no cargo, está no que está acontecendo ao redor. Então existem momentos que um mecânico vai estar correto e um gerente vai estar errado, isso é normal. Até porque cargo não concede infalibilidade de tomada de decisão, né? Não é porque tu é gerente que todas as decisões que tu toma são infalíveis, não existe isso. Ou não é porque tu é supervisor, não é porque tu é encarregado. Então, o que a gente precisa entender é o que é melhor para a empresa.